Bem-vindos ao Connect PampaCast, um lugar onde a gente conecta pessoas e oportunidades. E aqui nessa mesa só sentam pessoas de inspiração da nossa fronteira. E eu gostaria de começar esse episódio agradecendo aos meus parceiros. Hotel Hermitage, que é o local onde a gente grava o nosso podcast. Mônaco Free Shop e Brasil Free Shop, que tem as lojas nos dois lados da fronteira. E a Cabanha Sem Fronteira, que é um atrativo novo que está chegando aqui na nossa região, que liga a tradição e a inovação. E eu gostaria de chamar hoje no nosso podcast, fazer a apresentação, desta convidada tão especial para mim, que tem uma trajetória marcada pela dedicação e a paixão ao turismo. Ela é cristã, ela é mãe da Luísa, ela é santanense. Ela é administradora, pós-graduada em gestão financeira e educação empreendedora. E atualmente estuda gestão de turismo pelo IFSU. Atua como gestora de projetos de turismo no Sebrae, sempre colocando a alma e o coração em tudo que faz. E essa é a essência de Elis Silva. Muito bem-vinda, Elis. Tu é muito bem-vinda nesse lugar. Tu é muito merecedora de estar aqui. E eu acho assim que tu foi uma das pessoas que, mesmo não confiando tanto às vezes no que eu tinha no propósito do Connect Pampa, às vezes tu foi uma das pessoas que disse: tá, Elisa, vai, mas vai com calma, conhece as pessoas, vai entrando no meio. Tu pelo menos não foi a pessoa que me disse um não, mas me trouxe uma coisa importante que eu precisava na época: a cautela de ir conhecendo as pessoas que estavam no meio, antes de mim. Então, assim, sou muito grata a ti, por isso que tu é uma das vozes que vem falar aqui nessa primeira temporada do Connect Pampa. Sou mais grata ainda por toda a trajetória que a gente está construindo e por toda a acolhida que tu tem dado pro meu projeto, assim, quanto Sebrae, quanto gestora de turismo, de tu entender a mensagem e que faz total sentido para quem é uma pessoa que trabalha com o Sebrae. Eu acho que a essência do que o Sebrae quer, trazer para nós. Então, muito grata. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elisa. Tenho muito orgulho de sentar aqui nesse local, E muito feliz, assim, de poder compartilhar e de ser tua parceira, Representando o Sebrae no Connect Pampa. Que eu tenho certeza que vai agregar muito, muito. E todos os eventos, todas as ações, tudo que tem esse propósito de conectar pessoas, conectar oportunidades, é a nossa missão. Eu sempre penso que, enquanto Sebrae, eu sou uma ponte que eu possa conectar essas pessoas que muitas vezes não têm acesso, não têm esse conhecimento, e a gente leva isso. Então, com certeza, seria, sim, uma parceira do Connect Pampa. Muito obrigada. E me conta, quem é a Elis na essência? A Elis, hoje eu posso falar com mais propriedade, porque é um autoconhecimento que já vem de tempos, Então, se tu me perguntasse isso alguns anos atrás, talvez eu não soubesse responder verdadeiramente quem é a Elis. A Elis é uma pessoa determinada, que busca uma alternativa sempre, que não aceita um não, assim, debate pronto, E isso, por vezes, é bom, por vezes soa como teimosia, mas, como eu disse, o autoconhecimento faz a gente ter sabedoria de saber quando é hora de insistir mais um pouco e quando é hora de aceitar aquele não, que tem tempo para todas as coisas, E maravilhosa. E me diz uma coisa, Elis. Qual foi um momento na tua vida, um momento aquele que mais te marcou, porque momentos eu sei que a gente tem vários, tá? Mas que te marcou, que tu tava num lugar muito profundo e que tu não via muita esperança, mas que de certa forma foi esse mesmo momento, esse mesmo lugar que te deu um impulso para te sair desse teu estado, de um estado, sabe? Para te dar uma virada de chave na tua vida, assim. Um momento positivo, assim, e que contribuiu tanto profissionalmente quanto pessoalmente, foi a minha entrada no Sebrae. Eu morei alguns anos em Caxias, E eu retornei de Caxias com uma filha de 1 ano, a Luísa, e buscando uma recolocação no mercado. E passava em frente ao Sebrae e dizia: eu vou trabalhar aqui,
Porque como em Caxias eu trabalhei no SESI e eu gostei muito de trabalhar no Sistema S, né? Principalmente a cultura como da empresa, como trata os colaboradores, eu gostaria de trabalhar novamente no Sistema S. E eu passava na frente do Sebrae e dizia isso. E aí a Luísa tinha uns 2 para 3 anos, eu fiz o primeiro processo seletivo no Sebrae. Não passei, fiquei em segundo lugar. E aquele 1 ano que a gente pode entrar, né? Estando no segundo lugar, eu sempre busquei e nunca abriu vaga. Passou 1 ano, abriu novamente a vaga e eu tive que fazer todo o processo seletivo novamente. E eu lembro que a minha mãe, na época, me disse: tu vai de novo? É só uma vaga. E eu falei assim, mas eu preciso só de uma vaga, não preciso de 2. Então, às vezes, né, as pessoas na nossa casa acabam nos falando coisas e tá tudo bem, porque as ferramentas que ela tem, né, e a preocupação que ela tinha na época, e que às vezes acabam nos limitando, nos parando, né? Então, se tu tem um sonho, se algo dizia que eu queria trabalhar naquele local, corre atrás do teu sonho. E assim eu fiz, fui novamente pro segundo processo seletivo, fiz prova, entrevista, dinâmica de grupo, tudo. E cheguei na entrevista e tava o meu gerente, que, glória a Deus, ainda é meu gerente até hoje, né? O Ângelo. E eu cheguei, a psicóloga do Sebrae, eu cheguei na entrevista, né? E falei... mais de um ano atrás, eu fiz essa mesma seleção e fiquei em segundo lugar. E hoje eu vim para ficar em primeiro lugar. E aí, no momento que eu falei, eu pensei, ou de duas uma, ou pode achar, mas que menina metida, arrogante, né, se achando, ou não, que guria determinada, focada. E, né, estou aqui, então eles pensaram essa segunda alternativa, né, e assim, para minha felicidade, até quando eu entrei, o meu gerente fez um comentário, a menina que passou nesse processo, ela tem sangue nos olhos. E eu disse, que bom que eu consegui passar minha essência naquela entrevista e consegui conquistar a vaga que eu tanto queria, né. Então, ali abriram várias portas ali, para mim, assim... já foi eu estava num momento que tinha voltado, num momento com uma filha pequena, me recolocando, né? Ao mesmo tempo pensando que poderia ter regredido e não. E aí veio a oportunidade, né? 2 anos depois que eu tinha voltado, né? Então teve um período que eu consegui e entrei no Sebrae e aí as portas começaram a se abrir. Né? As portas começaram a se abrir e lembro também que me marcou muito... Só deixa eu corrigir uma coisa. Desculpa ao teu gestor, mas eu vejo uma menina que tem amor nos olhos. E isso eu acho que faz toda a diferença quando tu entrou pro turismo, sabe? Porque tu, com esse amor que tu tem tão profundo, tu consegue acessar da pessoa mais humilde que talvez não teria oportunidade de estar ali, até a pessoa que já tem uma estrutura de negócio, sabe? Então, se não fosse essa tua origem, essa tua essência, então, só essa correção pode seguir. Qual foi o momento mais desafiador da tua vida? Mas esse amor eu só descobri ao longo da caminhada, né? Quando ele falou lá, eu também... de uma outra maneira eu via isso, mas eu não tinha essa intensidade, essa verdade, esse sentir que eu sinto hoje. Naquela época eu não sentia, não sabia que Elisa era alma e coração. Para mim, Elisa era racional. No meu enxergar, Elisa era racional. E Elisa não era racional, mas eu não me enxergava como alma e coração. Que na verdade todos nós vivemos um processo, né? E uma trajetória, né? E a gente precisa da trajetória para ir se descobrindo no decorrer dela, né? Mas todos nós nascemos com o mesmo potencial. A gente tem na essência o mesmo. A gente que escolhe como usa isso. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais, através da gratidão, através de orar, no meu caso, buscar o Deus dentro de nós. Porque todos nós temos o recurso. Só que a gente, às vezes, nós mesmos não sabemos acessar por não querer enxergar. E o sentir não é um problema. O sentir é maravilhoso, é divino. E a gente fica tentando reprimir aquele sentir. E aí é isso que acaba nos limitando. Porque aí quando eu te falo por experiência própria. Eu não tô falando pra Elis. Assim, tô falando pra Elisa. Porque Elisa por muito tempo sentiu e reprimiu. Não largava, não entregava, não buscava. Ou buscava e nunca... Parecia que nunca vinha a resposta, sabe? Aí no momento em que eu digo, não, eu vou sentir. Com toda a minha intensidade que eu tenho. E aí eu enxerguei. E aí eu tive o acompanhamento dele nesse processo, assim. Dele e Deus, tá?
pra quem não sabe. Sim. Que eu tô falando, pra quem não entendeu, Sim. ele Deus. Sim. Então, assim, eu acho que isso que nos conecta quando eu vou conversar contigo, e que tu sempre me deu a credibilidade, tu sempre me deu a porta aberta no Sebrae. A gente trabalhou junto, a gente fez a Empretec junto, e eu me afastei por questões minhas, por um momento de vida meu, porque eu precisava da atenção das empresas de uma forma mais operacional, né? E quando eu voltei pra ti, assim, que tu foi a primeira pessoa que eu conectei nessa minha volta, né? Nesse meu regresso, assim. Não regresso, eu sempre estive, mas assim, pra comunicar com os outros, não, né? E quando eu voltei, tu foi a primeira pessoa que eu falei. E essa pessoa, tu me dissesse assim, tu me deu credibilidade. Tu me disse assim, vai aqui, ó, vai no Contur, vai na mesa, vai nesses lugares aqui, vai na prefeitura. Entendeu? E eu fui em todos eles. Ali comecei minha trajetória, meu trabalho, assim. Então, sou muito grata a ti, por isso que eu tô te honrando aqui. E tu tem muita coisa pra mostrar, como tu já tá mostrando. Então, vamos seguir a nossa entrevista. Um momento, então, desafiador, né? Foi esse retorno para Santana do Livramento, né? Foi ter ficado 5 anos lá na Serra e por uma decisão pessoal. Minha filha, com 1 ano, eu acabei optando por retornar para cá. Então, foi um momento desafiador, sim, porque lá em Caxias, meus 5 anos de SESI, eu também fiz a pós-graduação, né? E quando eu voltei, em alguns momentos eu tive que tirar algumas qualificações do currículo, porque eu tinha essa... recebia, às vezes, né? Tu tem muita qualificação para vaga. Então, eu tive que me recolocar, né? No mercado. E eu trabalhava... Consegui me recolocar e trabalhava de caixa numa empresa, e me marcou muito um senhor que foi nessa empresa, e eu não sabia ser só caixa, né? Eu era caixa, mas eu conversava, eu vendia no caixa, e, né, normal, assim, Elis sendo Elis. E ele me disse, olha, por que tu não estuda? Por que tu não faz na faculdade? O teu perfil, sabe, é bacana, assim. E eu disse para ele, eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação, e eu estou no caixa. Eu estou de caixa, mas não é onde eu quero chegar. Mas eu precisei me recolocar no mercado de trabalho, e foi essa oportunidade que surgiu. E ele me disse, se eu tivesse condições, eu te levava de minha gerente na época, né? Mas eu não tenho, ele falou assim. E amanhã ou depois, se a senhora vir aqui e não me encontrar, a senhora pode ter certeza que eu estou em outro lugar buscando onde eu quero chegar. E passou um tempo, ele foi em outro lugar que eu estava e perguntou, e aí, agora tu tá no lugar onde tu queria estar? E eu, não. Mas eu estou em busca. Passaram-se um tempo, eu já estava no Sebrae, abrindo curso, né? Porque no meu início do Sebrae eu trabalhava no atendimento. Eu estava abrindo curso e ele se inscreveu para um curso com a empresa dele e chegou lá. E me olhou com um sorrisão, né? E eu, peguei a lista de presença e depois lembrei da situação, né? E ele disse, e aí? E agora? Agora eu posso te levar de minha gerente. Ele falou rindo. E eu disse, mas agora o senhor não me tira daqui. E ele disse, tu chegou onde tu queria chegar? E eu olhei para ele e disse assim, não. E ele, não. Eu entrei onde eu queria entrar. Chegar só Deus sabe onde eu vou chegar no Sebrae, mas eu entrei. Então ali eu tinha certeza que eu estava no lugar que eu queria estar. E que, olha, cheguei a me arrepiar. Que Deus, ele ia me colocar onde ele queria, ali dentro. Mas eu sabia que ali era o meu propósito. Era esse propósito, de encontrar pessoas como tu. Vários, assim, empreendedores que, ao longo da caminhada, me disseram, Elis, que bom que tu não desistiu de mim. Uau. Que bom que tu trouxe a capacitação, que bom. Porque assim, Elisa, fechar um convênio com prefeitura, para mim é a coisa mais fácil, entendeu? Eu vou lá e fecho. Mas o que importa realmente é tu conseguir que aquelas capacitações tu leve, que tu tenha pessoas realmente usufruindo, porque a maioria é gratuita. A gente fecha um convênio, o Sebrae paga uma parte, parceiros pagam outra. As pessoas não pagam nada. E aí, às vezes, tu vê cursos com poucas, né, pessoas, ou não valorizando. Então, assim, cada oportunidade que tem, independente se for Sebrae, Conect Pampa, o que for, aproveitem. Porque é nessas oportunidades que tu conhece pessoas, que tu descobre empresários, empreendedores que têm a mesma afinidade que tu pode fazer parcerias, porque o turismo é parceria. O turista, ele não vem só pro Trem do Pampa. Ele quer uma vinícola, ele quer um café campeiro, ele quer um turismo rural, ele quer atrativos, né? Ele quer eventos na cidade. Então, se tu não fizer parceria com outras pessoas, isso não
Tu me trouxe aqui compartilhar. Antes de nós entrar no turismo propriamente dito, né? Da emoção do turismo, eu vou te compartilhar uma coisa que o Sebrae fez por mim, tá? E faz todo sentido hoje que o Sebrae seja um dos grandes parceiros do Conect Pampa, né? Não só a Elis, o Sebrae como um todo. Quando eu voltei, foi tu, Elisa, eu não consigo me lembrar se foi tu ou se foi alguém. Depois que eu voltei em contato contigo, me mandaram uma missão empresarial para FBV. Deve ter sido a Silvana. Silvana alguém que mandou. Em seguida que a gente começou a voltar, eu digo, tá, me mandaram essa missão empresarial. E eu me lembro que na época eram as primeiras saídas que eu saía sem as minhas gurias, sem as crianças. Foi difícil. Mas era 2 dias. Tipo, era um dia, dormia e o outro e voltava. Era um bate e volta, assim. E aí, o meu marido me questionou. O que tu vai fazer na FBV? Feira Brasileira de Varejo. Tu nem trabalha nesse setor. Eu digo, eu vou ir, porque eu quero conhecer. Porque eu quero ver os outros setores. Porque eu acho importante, lá eu posso trazer alguma coisa que eu posso construir aqui. E a gente acaba se limitando. Eu sou hoteleira, só olho para hotelaria. Eu sou comerciante, eu só olho para o comércio. Então, a gente se esquece que nos outros lugares tu pode encontrar. E nesse evento, que não são coincidência do destino, para mim é Deus. Eu conheci nesse evento, eu estava na fila do almoço, um evento grandíssimo, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu estava na fila do almoço e eu fui com uma colaboradora, a Priscila. E a Priscila já estava entendendo a minha essência e o que a gente trocou muito, porque a gente se aproximou muito, claro, a gente estava junta, né? E eu estava esperando o almoço que eu ia pegar para mim e para ela. E ela foi lá na fila do almoço e me disse... Muito generosamente ela fez isso. Olha, eu fico aqui e tu vai lá assistir uma mulher que tá no palco. E eu digo, seu pedido é uma ordem. E eu fui assistir a Iana Furtz, que é a CEO do Noroeste Summit. E foi ela que foi a que me deu a coragem que eu precisava naquele momento para fazer do Conect Pampa um evento. E hoje ela é minha consultora, a gente está junto nessa jornada, ela vem no lançamento oficial. Então, as pessoas, sabe, a conexão. Eu podia dizer, o que eu vou fazer num evento de varejo? Não! Vai, conhece, vai ver. Entendeu? Vai... E isso vai sair da caixa, né? Vai abrir Isso o Sebrae te proporciona a todo momento. E eu fico louca, perdão da palavra, quando, tipo, tem um ônibus do Sebrae, nós temos que estar juntando, pedindo, parece, por favor. Gente, é uma baita oportunidade. Tá ali pronta para te aproveitar. Sim. Assim como eu, muitos. Então, por favor, gente, vamos aproveitar o Sebrae melhor na sua região, porque realmente é uma ferramenta que tu não sabe limite. Essa é a grande verdade, pela própria experiência. Então, e tanto que eu ajudo até hoje, depois, até nos artesanatos, eu estou sempre tentando captar pessoas, porque eu acho um absurdo as pessoas não aproveitarem essa oportunidade. E, inclusive, bom lembrar que nós vamos ter missão empresarial do Sebrae para o Conect Pampa, e a gente está contando com todos vocês, vai passar por toda a região, depois pode procurar eu no Conect Pampa mesmo, ou até a própria Elis, pra gente poder trazer, né, conectar mais pessoas e trazer mais pessoas. Eu quero esses ônibus cheios, gente. Cheios. Por favor, nos ajudem. Elis, voltando pro turismo, voltando pro nosso podcast, o que te fez... como tu escolheu o turismo, assim? O turismo me escolheu. Então, agora em maio, eu faço 8 anos de Sebrae. Então, comecei no atendimento, depois trabalhei de analista na região de Bagé, Dom Pedrito, ali também com um grupo de mulheres, que é algo que me fortaleceu muito ali. Eu vi muita verdade naquilo, encorajar mulheres, né? Até minha filha, quando pergunta o que eu também faço no Sebrae, e ela ajudar as mulheres a serem empreendedoras. De tanto que ela ouvia na pandemia ali, falando com mulheres, né? Então, sempre... estava atenta às oportunidades que o Sebrae me oferecia, né? E surgiu a vaga na parte de gestão de turismo. Então, eu fui com a minha coragem, né? Também, novamente, para entrevista, assim, com a diferença de ter um histórico já no Sebrae, e isso já me ajudou bastante, né? E acabei passando no processo para a gestora do turismo. E vi ali
algo que eu poderia ajudar as pessoas, né, que trabalham com o turismo e acreditar mais no turismo, né? Eu vi esse papel e trabalhar com toda a cadeia, né? Porque no caso, no atendimento, eu trabalhava só com a cadeia final, com os empreendedores. Mas no caso, eu trabalho com o Conselho de Turismo, trabalho com o secretário de Turismo, trabalho com o empreendedor lá na ponta. Então, saber trabalhar com toda essa cadeia foi um desafio que agora... 3 anos já no turismo, hoje já me sinto mais leve, né? Mas nem sempre foi assim. Eu sempre digo, as pessoas veem os Instagrams, né, da vida e acham que a vida é tudo aquilo. E não é. Não é assim, ó. A gente tem desafios, a gente encara os desafios e a gente tá lá linda na foto, mas não é. Tem muito choro por trás, tem muita oração por trás, tem muito estudo, tem preparo, porque para te conseguir chegar, para te conseguir ter êxito nos projetos como a gente tem hoje, graças a Deus, foi preciso uma caminhada, sabe? E os bastidores nem sempre são tão legais assim, mas a gente não fica postando, mostrando, né? Mas ali a gente tenta vender os projetos, tenta vender as ações, tenta fazer com que as pessoas se motivem a participar, né? Então, mas nem tudo são flores. Mas me trouxe até aqui e eu sou muito grata porque conheci pessoas, histórias, assim, que estão se desenvolvendo no turismo, né? Graças às oportunidades que a gente tem proporcionado junto com todos os parceiros. E eu sempre digo, o Sebrae não faz nada sozinho, tá? E também não tem todas as respostas, mas a gente conhece muitos parceiros e aí a gente faz aquela ponte e consegue trazer mais coisas para a cidade, conectando com outros parceiros. Não, e o que tu me trouxe aqui que tu quer mostrar? Então, indo mais no turismo, né? Então, a gente, assim, trabalha com projetos de turismo. Iniciei com um projeto com as vinícolas, né? E as vinícolas, a gente tem a rota Vinhos da Campanha. Para quem não conhece, tem o site Associação Vinhos da Campanha. Tem todas as vinícolas da campanha aqui. O enoturismo está cada vez mais forte na nossa região, né? A gente tem o trabalho dos Sabores do Pampa, que é para valorizar a gastronomia local, os produtos locais, para que o turista venha também e conheça os pratos com a gastronomia típica, né? A gente vê muito em pesquisa que às vezes os turistas vêm buscar e as pessoas mesmo não sabem informar onde tem esses pratos. Então, os Sabores do Pampa vem para ajudar nisso, né? O nosso chefe Rodrigo Belora, muito querido, e tem esse trabalho com o Pampa Gaúcho. A Rota Sabores do Pampa, que tem os restaurantes, tem as vinícolas, as queijarias do Pampa também. E esse trabalho agora que a gente vai iniciar esse ano com a hotelaria. Então, eu já vou te deixar aqui um exemplar, que é um QR Code, que todo esse material que eu acabei de falar, tanto a Rota Sabores do Pampa quanto os vinhos da campanha, esse QR Code leva para o site da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, onde todo o turista pode ter acesso a esse material. Então, a gente quer fazer esse trabalho com hotelaria e também que todos os hotéis tenham, né? E oriente o turista. Às vezes, no balcão, a gente entende que não tem, muitas vezes, tempo, né? É check-in, é check-out, de dar muitas informações, mas apontando para essa câmera, já vai ter mais informações do turista, né? Sim, ótimo. E esse muito obrigada. Já vai lá para nossa recepção, com certeza. Ótimo. Esse é um dos trabalhos que a gente faz com, por exemplo... O nosso trabalho do turismo, a gente não trabalha só em Santana do Livramento. Eu moro aqui em Santana do Livramento, sou santanense, né? De coração, de alma e coração. Mas a gente trabalha com toda a região da campanha em Fronteira Oeste, que começa desde lá Caçapava até São Borja. Então, a gente tem projeto com as cidades, né? Conforme os nossos recursos, que também são limitados. E um dos projetos que a gente tem aqui em Santana é o Avança Santana, no turismo. E esse ano a gente busca trabalhar com a hotelaria, né? Levando informação, levando consultoria, né? Consultoria principalmente da gestão hoteleira, da experiência do turista. Trabalhar com a gastronomia também, consultoria específica para os restaurantes. E sempre, nunca esquecendo da governança, né? Do trade turístico, de unir as pessoas, né? Então, todo o nosso trabalho, a gente leva consultoria, leva workshop, leva missão empresarial. Mas se as pessoas não estiverem unidas, trabalhando em conjunto... Fica um isolado em cada canto, né? E o turista não vai vir só para aquele empreendimento, como a gente já conversou. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer essa união enquanto grupo, né? Enquanto todo
trade trabalhando junto. E uma oportunidade da gente fortalecer cada vez mais, eu acredito que seja no evento de 2 e 3 de junho, que é o evento do Conect Pampa, que ali a gente vai poder se conectar, e a missão do evento é que a gente faça uma instância, um documento, um tratado ou uma conversa, como vai se apresentar, a gente ainda não desenhou bem, mas que a gente possa acompanhar a evolução do turismo, que a gente possa desenhar, não só como município, mas quanto região, né? O que a gente quer para nossa região, o que a gente acha que são as prioridades, que no próximo ano, que Deus vai abençoar e o Conect Pampa vai ter muitas edições ainda, a gente possa revisitar o que a gente conversou no ano anterior e trazer a sequência para o próximo ano. O que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, o que a gente vai ter que reavaliar em rota e tudo. Então, acho que não poderia não falar que é um ambiente onde a gente pode se conectar todos os agentes, como trade do turismo, como empresários. E eu também tenho que até uma coisa que a gente conversou antes no preparatório, de conectar as pessoas que têm vontade de trabalhar com turismo, mas que não deram aquele assim, agora eu vou, sabe? Não vestiram a camiseta, ou não foi uma escolha, assim. Então, eu acho que a nossa missão também é fazer um trabalho importante com os estudantes, com as universidades, para que eles entendam o potencial do turismo e comecem a trabalhar toda essa construção mesmo, né? Então, é uma missão agora do próximo passo, digamos assim. Posso te ajudar nisso também, né? Eu, como estudante de turismo, né? De gestão de turismo, a Prof. Kelly, né? Eu sei que vai ser uma das entrevistadas que vocês vão ver por aqui. É muito bacana, sabe? Porque eu entrei no turismo e como tudo, né? Busquei estudar, buscar uma formação mesmo no turismo. E ali a gente se conecta com várias pessoas. Umas já estão no turismo, outras nem têm conhecimento, estão buscando, né? Então, sempre que a gente pode, também convida elas para as ações do Sebrae, para ir se integrando e pensando, eu enquanto estudante, né? O que eu posso ajudar? Aonde eu posso fortalecer, né? Se é num conselho, se é no Secretaria de Turismo, se é num evento como o Conect Pampa. Então, sempre pensar como estudante o que eu posso contribuir, né? E tirar da experiência também para a vida profissional. Claro. E eu acho que está chegando para nós finalizar esse podcast. Me diz, né? Uma frase, um livro, um filme e um aprendizado que a gente possa trocar e que tu acha que falando isso tu pode conectar com uma pessoa que está do outro lado e pode ser uma virada de chave para ela na vida. Uma frase que eu sempre usava, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Então, acho que assim que eu posso dizer... busque o autoconhecimento. Eu acho que todo profissional que trabalha as suas raízes emocionais é um profissional bem mais feliz, né? E mais leve. Porque às vezes vocês veem um profissional bem sucedido, mas ele não é feliz, ele não é leve. Então, busque olhar para si, busque as raízes emocionais, fazer terapia, que foi algo que eu fiz e faço, né? E o Sebrae me proporcionou isso, crescer como ser humano. Foi no Sebrae que eu efetivamente conhecia a terapia, né, com os psicólogos do Sebrae, e hoje faço, né, com a terapeuta maravilhosa, e me ajuda muito aos bastidores, a trabalhar esses bastidores e ser mais leve. E busque Deus. Hoje essa frase faz todo sentido, né, por ser cristã e buscar Deus, e tem um louvor que é Quem é Ele, que eu deixo também de dica, que ele tem uma parte dele que fala: todo vazio que existia em mim, hoje é tua morada. E o que a minha alma buscava e que nada completava era a tua presença que faltava em mim. Então, para mim hoje faz todo sentido. Uau, não tem. Eu sabia que esse episódio ia ser emoção e agora tu me emocionou. Gratidão, Elis, por tu ter aceitado, por tu trazer a tua essência, e acho que a gente conseguiu dar o nosso recado aqui. Até uma próxima.